Feliz sábado, povo de Deus! É uma alegria estar com vocês. Eu consigo ver a admiração de vocês ao contemplarem o quarteto das meninas. Louvado seja Deus por cada membro de Nova Geração que esteve participando conosco desse momento tão especial. Com certeza vocês já perceberam que hoje nós estamos em um culto atípico, um culto totalmente dirigido pelas novas gerações. E você é muito bem-vindo a esta igreja. De maneira especial, nós gostaríamos de estender as nossas boas-vindas à Cláudia Regina. Ela está aí? A Cláudia Regina. Cláudia, seja muito bem-vinda. Também a Daniela Mendes, a convite do nosso irmão Nixon. A Daniela está por aqui. Olá, Daniela, seja muito bem-vinda também. E a Yasmin Ferreira, a convite da nossa irmã Alice. A Yasmin está por aqui? Sejam muito bem-vindos à casa do nosso Deus. Talvez você seja um dos nossos amigos convidados e o seu nome não esteja aqui, mas nós temos algum amigo convidado nessa manhã que não foi citado aqui. Que você seja muito bem-vinda à casa do nosso Deus e que possamos juntos compartilhar de momentos especiais na presença do Senhor. Bom, hoje nós falaremos um pouquinho sobre geração Nutella. E algumas pessoas já vieram me abordar e me perguntar: pastor, como assim esse negócio de geração Nutella? Como é que o senhor vai pregar sobre isso? Algumas crianças já pararam, já me abordaram, pais já relataram que as crianças estavam: pai, eu sou geração Nutella. E talvez você tenha visto alguma criança que estava pensando exatamente dessa forma: eu sou geração Nutella. Por quê? Pai, eu gosto de comer Nutella, então eu sou Nutella. E com certeza em algum momento você já pensou sobre isso em relação a alguém. Vamos pensar em nós como uma igreja, como um corpo de Cristo. Nós não somos uma igreja multigeracional com muitas gerações. Nós somos uma igreja intergeracional, porque são várias gerações que vão se relacionando entre si. Nós temos as gerações que compõem o grupo dos idosos, gerações que compõem o grupo dos adultos, nós temos a nossa juventude, os nossos jovens, temos nossos adolescentes, os nossos pré-adolescentes e também temos as nossas crianças. O fato é, a Igreja Adventista, em especial a Igreja Adventista de Aracaju, Central de Aracaju, é uma igreja composta por múltiplas gerações. E o nosso objetivo como igreja é que essas gerações, elas estejam se relacionando. É exatamente por isso que hoje nós estamos em um culto tão diferente, porque nós entendemos que nessa igreja há espaço para todas as gerações adorarem, quer sejam idosos, quer sejam adultos, jovens, adolescentes ou crianças. Nós somos o corpo de Cristo. Diante disso, gostaria de te convidar para que você abrisse a sua Bíblia na nossa primeira passagem de hoje, que estará lá em Salmos, no capítulo 145, no versículo 4. É um texto bastante conhecido. Se estamos falando hoje sobre gerações, sobre novas gerações, a gente precisa entender também o que a Bíblia tem a nos dizer sobre as gerações. E esse texto de Salmos, capítulo 145, no versículo 4, nos dá uma ideia muito clara sobre o propósito de Deus para as gerações. Vamos aguardar para que todos encontrem. Já localizado, aí com a sua Bíblia aberta, feche mais uma vez os seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Querido Deus que estás nos céus, mas que cremos que também está aqui, pertinho de nós. Nós agradecemos a Ti, Senhor, por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Mas de maneira especial nós agradecemos por este sábado das novas gerações, onde as novas gerações estão totalmente envolvidas com o serviço do culto, com o serviço da adoração. E agora nós estamos com a Tua palavra aberta. Nós pedimos a direção do Espírito Santo. Por isso, Senhor, que o Espírito Santo cale os barulhos da nossa mente nesse momento e abra o nosso coração
para que entendamos qual é a tua mensagem para nós nessa manhã de sábado. Fica conosco, nos direciona, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome pelos méritos de Cristo Jesus. Amém. Acompanhe comigo o versículo 4. Na minha Bíblia diz da seguinte forma: uma geração contará a outra geração a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. O plano de Deus para as gerações era exatamente isso, que uma geração mais velha transmitisse a mensagem, transmitisse os feitos do Senhor para as gerações mais novas. E isso permanece até hoje, não é algo que foi gerado apenas no contexto bíblico, mas se estende para o povo de Deus ainda nos nossos dias. Mas a gente precisa entender o que são gerações. Se a gente vai falar sobre geração, se vamos falar sobre Nutella, vamos entender o que é esse negócio de gerações. De forma muito simples, muito simplista, nós poderíamos dizer que gerações são grupos de pessoas que nasceram ali aproximadamente na mesma época. E essas pessoas, elas compartilham características em comum. Segundo o dicionário de sociologia de Galino, ele destaca pelo menos 4 pontos que configuram uma geração. O primeiro ponto que ele nos traz é o período de nascimento. Uma geração, ela é formulada de acordo com o seu período de nascimento. Ações específicas, distintivas, o comportamento no núcleo familiar, como as pessoas se comportam na família e em demais áreas, quer seja no mercado de trabalho, na sociedade. E ele vem trazendo também que o que destaca as gerações são experiências sociais, culturais e psicológicas. De modo geral, uma geração é grupo de pessoas nascidas na mesma época e que compartilham características. Mas eu queria fazer um teste com vocês para saber se de fato esse negócio de geração funciona. Você conhece isso aqui? Se você já viu um negocinho desse, eu tenho uma notícia para ti, irmão. Você não é mais novas gerações. Isso precisa ficar claro. Algumas das crianças, alguém sabe o que é isso? E uma dica, não é um videogame. Sabe? Me diga aí o que é. Deixa eu ver se é. Você acha que é um computador. É parte de um computador. Para colocar DVD. Ó, tinha uma coisinha chamada disquete. E não é o chocolate. Não é o chocolate. Naquela época, não se tinha pendrive, não se tinha drive, não tinha nuvem, e as coisas, elas eram postas nos disquetes. Então, se você conhece isso aqui, você já não... A gente já sabe que você não faz parte da nova geração. Agora, crianças, vocês verão agora, na próxima imagem, algo que muitos de vocês nunca viram e muito provavelmente nunca verão. O drama de se colocar plástico no computador. Lembra disso? E a ideia era, depois que eu termino de usar o computador, eu preciso colocar o plástico, porque senão vai cair o que nele? Poeira. E se cair poeira, eu vou ter que levar para assistência para fazer limpeza. Então, acabava de usar, o que se fazia? Colocava o plástico. Agora vamos girar um pouquinho. Vocês já perceberam? Aqui a gente já destacou quem faz parte das gerações mais antigas. Mas se você não conhece isso aqui... se você não conhece isso aqui... Uma coisa é certa, você não faz parte das novas gerações. Só para eu ver aqui, as crianças, quem sabe o que é Minecraft? Entenderam? Como é que as gerações elas são classificadas, como elas são divididas? Uma outra coisa, para ficar claro, é o seguinte, se você não conhece o que é isso... Inclusive, você sabia que tem uma igreja adventista funcionando no Roblox? Se você não sabe o que é isso, uma coisa é certa.
Você não faz parte das novas gerações. Mas vamos lá. Surgiu há um tempo atrás um meme que se tornou uma febre nas redes sociais, que era o raiz versus Nutella. De um lado vinha apontando coisas que eram consideradas raiz, ou seja, algo que era antigo, e do outro lado as coisas chamadas de Nutella. Eram coisas mais novas, mais atuais. E eu queria novamente fazer um exercício para a gente identificar essa diferença das gerações aqui, certo? A primeira coisa que eu queria mostrar é isso aqui. Conhece? Lembra de algum desses? Irmão, olha só. Irmãos, se você já teve em algum momento da sua vida... Calma. Eu sei que a emoção é grande, mas se em algum momento da sua vida você já teve algum celular desse, eu tenho uma notícia para ti. Você não faz parte das novas gerações. E se você teve um Motorola V3 que abria, irmão, você era um sucesso na época. Crianças, talvez vocês nunca tenham visto esses celulares. E tá tudo bem. Só que eu preciso contar uma coisa para vocês. Os pais de vocês, eu sei que a emoção é grande, calma. Mas os pais de vocês, na época, eles queriam ter um celular que vocês nunca ouviram falar, chamado Sony Ericsson, porque ele tocava música. Mas esses celulares, eles faziam uma coisa que nenhum de vocês experimentou e nem vai conseguir experimentar. Sabe o que é? Todo mundo queria ter um celular desse, porque ele teria o jogo da... Tá vendo? Ou seja, a gente já sabe que vocês não fazem parte das novas gerações. Por quê? Porque você queria jogar o jogo da cobrinha. E não tem jeito. Hoje você pode baixar o celular, mas ele não vai ter. Eu sei que a emoção é grande. Calma. Respirem. Você pode baixar, mas ele não vai ter o jogo da cobrinha clássico. Aquele que a cobrinha chega era deformada e ela ia assim. Era diferente. Mas em contrapartida, você conhece o Super Raiz? Irmão, se você já teve um desse, aí eu te digo com toda segurança, as novas gerações passaram e já tem um tempo. Esse aqui é o Super Raiz. Esse celular, ele caía no chão e o que quebrava? Esse celular, a bateria não durava 1, 2 horas. Eram semanas. Esse celular era diferenciado. E se você já teve um desse, você está no grupo do Raiz. Sim ou não? Alguém aqui já teve alguns dos celulares passados ou esse? Só para eu ver. Só que eu quero mostrar uma coisa para vocês também. Uma citação sobre os jovens. Vocês se consideram raiz, certo? Quem aqui se considera raiz? Pronto. Perfeito. Vocês se consideram raiz. Perfeito. Eu queria pedir a ajuda de vocês para nós lermos a citação sobre os jovens, certo? No 3, nós leremos juntos. 1, 2, 3. Gostam do luxo, são mal comportados, desprezam a autoridade, não têm respeito pelos mais velhos e passam o tempo a falar em vez de trabalhar. Não se levantam quando um adulto chega, contradizem os pais, apresentam-se em sociedade com enfeites estranhos, apressam-se a ir para a mesa, cruzam as pernas. Irmãos, apenas uma pergunta. Essa citação reflete os jovens de hoje, sim ou não? Vocês falaram com tanta segurança. Essas são características dos jovens de hoje, sim ou não? Sim. Vou mostrar o autor dessa citação para vocês. Esse rapaz.
E Sócrates disse isso antes de Cristo. Sabe o que isso evidencia para a gente? Que existe um grande fenômeno em que as gerações mais antigas sempre tendem a achar que as gerações mais novas são inferiores. Sócrates já dizia isso na sua época. Pare agora e pense um pouquinho. Você já parou para pensar quantas vezes o seu avô, a sua avó diz o seguinte: esse menino não aguenta nada. Na minha época, para ir para o colégio, eu tinha que pegar 5 ônibus, andar 10 quilômetros, atravessar um rio, lutar contra um jacaré, para ver se eu ia conseguir chegar na escola. Hoje, está tudo muito fácil. E o seu avô achava que a geração do seu pai era mais fraca, era inferior, tinha mais defeitos. Já os seus pais olham para a sua geração e dizem: poxa, esse menino não aguenta nada, na minha época era totalmente diferente. É um fenômeno que acontece. As gerações mais antigas sempre tendem a achar, a crer que as gerações mais novas são inferiores. Diante disso, fica a minha pergunta: vocês se consideram raiz ou Nutella? Já ficaram com dúvida. Já deu uma dúvida, já deu uma balançada. Mas vamos avançar um pouquinho mais para a gente entender como é que vai ficar esse negócio de raiz e de Nutella. A gente precisa ir para alguns exemplos da Bíblia, para a gente entender se você faz parte de uma geração raiz ou de uma geração Nutella. Você já está com a sua Bíblia aberta, então avance aí para a carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeiro aos Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 5. Nesse momento, Paulo está falando ali, se dirigindo à igreja de Corinto, e ele vem mencionando acerca do povo de Israel, enquanto estava atravessando o deserto. E Paulo, ele nos diz o seguinte a partir do versículo 5: contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram. Conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram quantos? Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem, não murmurem, como alguns deles murmuraram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. E a gente a Bíblia olha para a geração de Moisés, a geração que saiu do Egito, que estava atravessando o deserto rumo a Canaã, e nós olhamos para aquela geração com uma certeza: aquela era uma geração raiz, sim ou não? Sim. Se tem uma geração raiz, essa poderia ser denominada como a geração, como o povo de Israel, aqueles que saíram do Egito. Era um povo raiz, mas mesmo assim, diante de tantas dificuldades, houveram homens que fizeram a diferença. Mesmo murmurando, mesmo cobiçando as coisas más, mesmo com idolatria, sempre houveram nas gerações homens que permaneceram fiéis. Mesmo diante de uma geração que fizeram tantas coisas ruins, tantas coisas erradas, que se voltaram para o Senhor, houveram 2 homens que conseguiram entrar em Canaã. Aqueles daquela geração que havia saído do Egito, e eles são Josué e Calebe. Mesmo diante de uma geração com tantos erros, sempre haverá pessoas que decidirão permanecer fiéis.
Esses eram alguns dos problemas daquela geração. Eles cobiçavam as coisas más, eles foram idólatras, se prostituíram, tentaram o Senhor, eles murmuraram e por fim pereceram. Mesmo diante de uma geração considerada raiz, tantos erros foram expostos. E Paulo vem mencionando cada um desses. E ao final Paulo diz: essas coisas foram escritas para servir de exemplo a vocês que chegaram no fim dos tempos. E o que falar da geração de Jesus? A geração de Jesus era considerada uma geração raiz ou Nutella? Raiz ou Nutella? Já está com dúvida, né? Era considerada uma geração raiz, mas mesmo diante disso, alguns problemas aconteciam naquela geração. Era uma geração egoísta, corrupta, infiel, cheia de extremismo, tinha muita falta de compaixão, opressão, roubo e ainda conseguiram perverter o sistema do santuário. Diante disso, a pergunta é: a geração dos tempos de Jesus era considerada uma geração raiz ou Nutella? E mesmo assim, mesmo sendo uma geração raiz, tantas coisas ruins aconteceram. Mas sabe o que alegra o nosso coração? É que mesmo diante de uma geração com tantos erros, ainda assim, houve um grupo de pessoas que fizeram uma diferença. Discípulos que foram separados por Deus e saíram ao mundo para proclamar as verdades eternas do Evangelho. O que isso nos diz? Que independente dos erros de uma geração, independente das limitações de uma geração, sempre haverão pessoas que permanecerão fiéis. Independente das características das gerações atuais, sempre haverão crianças que permanecerão fiéis. Sempre haverão adolescentes que permanecerão fiéis. Sempre haverá jovens que permanecerão fiéis. Diante disso, qual que é o problema das novas gerações? O que a gente pode dizer que é o problema das novas gerações? E dói o meu coração trazer isso nessa manhã, mas é necessário. Sabe, o Instituto Barna, o Barna Group, ele fez uma pesquisa denominada You Lost Me. Uma tradução muito simples seria Você Me Perdeu, falando como acontece o processo de apostasia entre jovens e adolescentes cristãos. E lá foi constatado o seguinte: que cerca de 59% dos jovens cristãos abandonam a igreja após a adolescência. O que constata também? Uma outra pesquisa do Lifeway diz que 66% dos jovens cristãos abandonam a igreja no período dos anos da faculdade. 66%. Pelo menos por um ano. Pelo menos por um ano. Qual que é o problema das novas gerações? Esse aqui é um dos relatos da pesquisa realizada pela Divisão Sul-Americana dos últimos 10 anos das entradas e saídas dos jovens na igreja adventista em toda a América do Sul. Vocês conseguem ver aí o número de entradas? Nós temos 525.094 entradas de jovens nesses anos, entre 16 e 29 anos. Em contrapartida, nós temos uma apostasia de 723.856 jovens. Ou seja, nós temos um déficit de 198.762 jovens. Entendeu o problema? Entendeu o problema que não é simplesmente ser raiz e ser Nutella? São cerca de 140% de perda das nossas entradas. O grande problema das novas gerações é que estão conectados, mas se sentem sozinhos. E sabe, ao olhar tudo isso, talvez você ainda olhe para mim e diga: geração Nutella. Na minha época não era assim. Não importa o que acontecesse,
nós iríamos permanecer firmes. Não importa o que acontecesse, a gente ia aguentar o tranco. A saída não era simplesmente apostasia, não era sair da igreja, não ia resolver nada. Isso está acontecendo porque hoje a gente tem uma geração Nutella. Então olha na tela. Podemos ler juntos? 3, 2, 1 e... Eles perderão porque aqueles que poderiam ajudá-los não fizeram sua parte fielmente. Homens e mulheres de experiência devem cercar os jovens. Entendeu o problema? O problema é que muitas dessas pessoas que poderiam levar os jovens, o adolescente, a criança a Cristo, está negligenciando essa missão. Talvez você esteja negligenciando essa missão dentro da sua casa, dentro da sua classe da escola sabatina. Talvez essa missão esteja sendo negligenciada dentro do seu PG. E a vida vai seguindo como se tivesse tudo bem. E a gente olha e a solução em muitos momentos é dizer: Nutella, não está aguentando, está saindo. Então o que a igreja deve fazer? Existe um livro da Kara Power. Ela é uma PhD na área de liderança de novas gerações. Em uma tradução livre, o título do livro é 3 grandes perguntas que mudam todo adolescente. Nesse livro, a autora vem dizendo que existem 3 perguntas que todo adolescente se faz, que todo jovem se faz, e depende de responder essas perguntas o sucesso psicossocial dos jovens e dos adolescentes. Ela vem trazendo essas 3 perguntas. A primeira pergunta é a seguinte: quem sou eu? Essa pergunta está totalmente ligada à identidade. O adolescente está em um período em que ele está descobrindo quem ele é em Cristo, e ele se pergunta isso: poxa, mas quem é que eu sou? A segunda grande pergunta é: onde é que eu me encaixo? Qual é o meu lugar? Quem é a minha galera? Vai chegar um momento em que não dá para ficar só com a minha família, eu preciso de um grupo, eu preciso pertencer. E a terceira pergunta é: qual a diferença que eu posso fazer no mundo? Todo adolescente e jovem, ele está preocupado com essas 3 coisas: identidade, pertencimento e propósito. Como é que eu vou mudar o mundo? Qual vai ser a minha colaboração para o mundo? O que é que eu vou fazer de diferente? O primeiro pilar é a identidade. E se você não sabe quem você é, se você não sabe o porquê de estar aqui, você precisa sair nessa manhã com uma coisa muito clara. Você, criança, adolescente, jovem, você foi resgatado por Cristo. E Ele te comprou por um preço infinito. Quando você entende que você é de Jesus, que você entende que Cristo entregou tudo por você, você entende que a sua identidade precisa estar firmada nele. O segundo pilar, o pertencimento. E essa é a grande pergunta: onde é que eu me encaixo? Parece ser tão difícil e as pessoas vão procurando grupos. Pertencimento precede crença. A igreja deve ser o ambiente mais seguro para as novas gerações. O ambiente mais seguro para um jovem, o ambiente mais seguro para um adolescente. O ambiente em que as suas perguntas serão respondidas e não apenas ignoradas. E se nós estamos aqui hoje em um culto, em um sábado de novas gerações, é porque nós estamos dizendo para você jovem, para você adolescente, para você criança: aqui é o seu lugar de pertencimento. Você pertence a essa igreja. E aqui nós queremos ouvir as suas dúvidas. Nós queremos esclarecer as suas ideias. Nós estamos aqui para que você pertença. Olha o que o livro Maranata nos diz. Na página 25. Podemos ler juntos? 3, 2, 1 e... Precisa ser um lar. O lar é o local onde se é cuidado. O lar é o local onde se é amado, onde se é acolhido. Mas o lar também, quando necessário, é o lugar para o crescimento. Se necessário, é o local para a disciplina.
Mas tudo isso precisa ser norteado pelo amor. O lar é o local do amor. A igreja precisa ser o local que ama as novas gerações. Precisam ser pessoas que dirão o seguinte: não importa o que acontecer, esse jovem, esse adolescente é nosso e nós vamos lutar por ele. Assim como você luta pelos seus filhos, assim como você luta pelo seu irmão, a igreja precisa ser um lugar em que nós estamos lutando pelas novas gerações. Se a igreja não oferecer oportunidades para os jovens aprenderem e crescerem, o mundo vai oferecer, mas sem os valores do reino. Aqui é o lugar para você pertencer. Aqui é o lugar para você fazer parte. O terceiro pilar é o propósito. Que diferença que eu posso fazer no mundo? E quando a gente entende isso aqui, que o objetivo é salvação e serviço, a gente entende qual é o nosso propósito. Olha essa pesquisa. Estava tendo uma briga entre os pais cristãos e os pastores, porque eles discordavam acerca do papel da igreja para com os seus filhos. Muitos dos pais diziam o seguinte: a igreja é um local que vai proporcionar uma experiência para o meu filho. A igreja é um local em que irá alimentar o meu filho. Mas os pastores estavam dizendo o contrário: nada disso. A igreja é o local para o seu filho crescer. A igreja é o local para o seu filho servir. Diante disso, olha essa pesquisa. 70% dos jovens que permanecem firmes na fé foram ativamente envolvidos na missão antes dos... Irmãos, se 70% dos que permanecem firmes na fé se envolveram na missão antes dos 18 anos, o que a gente está fazendo com as novas gerações, achando que é só fazer programas para eles, que é só fazer cultos? Por isso, entenda que aqui é o espaço para você servir, é o espaço para você se envolver, é o espaço para você pertencer, para que você coloque o seu propósito em ação. A juventude não é um período de ociosidade, mas de serviço abnegado. Esse é o plano de Deus para os jovens. É isso. Mas uma igreja forte amanhã depende exclusivamente da semente plantada hoje nas suas unidades de base. Ou seja, ministério da criança, é ali que as sementes precisam ser plantadas. Ministério do adolescente e dos pré-adolescentes, é ali que a semente precisa ser plantada, se queremos uma igreja forte e cheia de raízes posteriormente. A tocha do evangelho, ela precisa ser passada de geração em geração, sem se apagar. Aqui é apenas uma outra forma de dizer o primeiro texto que lemos lá de Salmos: uma geração contará a outra geração as obras das tuas mãos. Mas diante de tudo isso, irmãos, eu me recuso a olhar para essas crianças e dizer: são a geração Nutella. Eu me recuso a olhar para os adolescentes dessa igreja e dizer: são a geração Nutella. Olhar para os jovens e cogitar algo desse tipo não entra na minha mente. Por isso, irmão, diante de tudo o que nós falamos hoje, saia daqui com uma ideia muito clara: essas gerações não são uma geração Nutella, mas são uma geração escolhida pelo Senhor. Eu sei, crianças, que talvez vocês estejam olhando para a Nutella e vocês estão pensando: poxa, mas eu sou Nutella, eu gosto de Nutella. Mas Deus chamou vocês para algo muito maior. Jovem, Deus te deu um propósito grandioso. Adolescente, Ele te colocou em um local para você pertencer e fazer a diferença. O último texto de hoje, já estamos caminhando para o final, mas eu gostaria de te convidar para que você abrisse a sua Bíblia na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, é um verso bastante conhecido, versículo 9. Que nos diz o seguinte: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Esquece esse negócio de geração Nutella. Vocês são geração eleita. Vocês são sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para com esse negócio de Nutella. Vocês foram chamados para serem a geração esperança. Eu sei que meu tempo já se acabou, mas eu preciso mostrar algo para vocês. Vocês conhecem essas meninas? Conhecem? A Ellen e a Mariana. Eu queria falar um pouquinho sobre uma delas, a Mariana. Muitos de vocês não sabem disso. Nem ela sabe. Eu já tinha mencionado um pouquinho. Mas sabe, no primeiro sábado que eu cheguei aqui, após a minha apresentação, eu estava uma pilha de nervos. Era muita coisa. A mudança tinha acabado de chegar, era um novo ambiente, e quando eu olhava, eu via uma imensidão na classe dos jovens que eu falei, Senhor, como é que eu vou fazer isso? Era uma outra igreja só na classe dos jovens, e outra igreja só na classe dos adolescentes. E eu estava uma pilha de nervos. Eu cheguei no primeiro sábado aqui, e a primeira jovem que falou comigo foi Mariana. Foi muito simples. Foi uma conversa muito curta. Talvez ela não lembre desse momento. Mas ela disse, oi pastor, tudo bem? E deu um sorriso. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de conversar com a Mariana. Mas ela tem uma voz calma, que acalma. Ela foi a primeira jovem que eu aprendi o nome. E todas as vezes que eu passava por ela, eu falava, oi Mariana. Lembra disso? Talvez ela não tenha entendido a dimensão do que ela fez naquele momento. Mas um oi pastor, tudo bem? Fez a diferença no meu dia. Um oi pastor, tudo bem? Diz, aqui é um lugar em que eu posso entender quem eu sou. Aqui é um lugar onde eu posso pertencer. E que pelo poder de Deus será um lugar onde eu poderei cumprir o meu propósito. Essa foto foi tirada algumas semanas atrás. Porque a Mariana, ela me fez um convite. A Mariana, juntamente com a Ellen, elas tiveram a iniciativa de fundar um novo PG, um PG missionário, que tinha como grande objetivo alcançar outros jovens, dar estudo bíblico e conectar os jovens já da nossa igreja. E aqui foi o primeiro encontro do PG Vestes. Já tinha toda uma identidade do PG formulada, já estava tudo pronto, e eu fui apenas acompanhar, fui fazer a reflexão, fui convidado para isso. Mas eu queria destacar o seguinte, nessa foto vocês viram que a Mariana e a Ellen, elas estão segurando um papelzinho, vocês viram? Não tem como olhar para isso aqui e dizer que é uma geração Nutella. Não tem como olhar para um jovem que está dizendo, eu quero fazer a minha parte, eu quero conectar outros jovens ao Senhor, eu quero compartilhar o Evangelho, eu quero fazer a diferença. Não tem como olhar para isso e dizer, nós temos uma geração Nutella que não tem jeito. Sempre haverão jovens que permanecerão fiéis. Sempre haverão adolescentes que aconteça o que acontecer, dirão, Senhor, eu quero fazer a minha parte. Está vendo esse papelzinho? Vou mostrar mais de perto para vocês. Cada pessoa do PG recebeu um papel desse. A Mariana escreveu tudo à mão. Recortou cada um desses papéis. E acredite, não tinha só a quantidade das pessoas que estavam no PG. Tinham vários papéis desse. Não tem como olhar para uma jovem assim e dizer que não tem jeito para essa geração. A Bíblia é clara, o espírito de profecia é claro, ao dizer que os jovens terão um papel fundamental na pregação do Evangelho no tempo do fim. Entenda que
quando eu falo acerca de jovens, eu estou falando acerca de novas gerações, daqueles que têm a força, que têm o vigor, daqueles que sairão para anunciar que Jesus muito em breve voltará. E, mais uma vez, através de uma mensagem, escrita pela Mariana, recortada pela Mariana, mais uma vez Deus falou comigo, porque Deus continua usando jovens, adolescentes e crianças, para dizer que muito em breve Ele virá. Esse é um lugar de pertencimento para as novas gerações. Entenda que essa não é a geração Nutella, mas eu creio fielmente que essa será a geração que irá terminar a missão. A gente está num culto de novas gerações e não poderia ser diferente. São eles que irão fazer a diferença. Eles terão um papel primordial na obra de compartilhar o Evangelho. E hoje, a gente queria chamar o Coral Friends para cantar, dizendo que o Espírito Santo derramará poder, nos encherá de poder, e as novas gerações farão a diferença. Mas, enquanto o Coral Friends se posiciona, eu queria chamar alguém aqui. A Mariana. A Mariana, para representar uma geração que está dizendo: Senhor, eu quero fazer a diferença. Não importa o que os outros digam, não importa o que os outros falem, eu quero fazer a diferença. Eu quero esse poder e através do poder do Espírito Santo, eu quero pregar, eu quero pertencer, eu quero fazer a diferença, com a certeza de que o Senhor muito em breve voltará. E eu quero um espaço. Mariana, chegue mais. Aqueles que não conhecem, essa é a Mariana. Seja bem-vinda. Nós teremos uma música pelo Coral Friends, mas eu quero que vocês olhem para essa jovem e vocês percebam que existe esperança para esta geração. E a esperança é Jesus. A esperança é o poder do Espírito Santo, com a certeza de que essa geração fará a diferença.